Seja bem-vinda ao 6º episódio do Pode Crer. E hoje vai trazer um caso real de como a atividade física pode transformar a vida de uma pessoa. A minha convidada de hoje ela é uma mulher muito forte. Ela é mãe de Lídia e de Marina, esposa de Juliano, formada em administração. Tem 3 pós-graduações, uma em administração financeira, gestão de pessoas, psicologia positiva. Ela trabalha no Tribunal de Contas da União há 13 anos e ela é simplesmente meia maratonista. Seja bem-vinda, Clarissa Freitas. Obrigada, Luana, pelo convite. É um prazer estar aqui. É um prazer conversar e espero que, de alguma forma, essa nossa conversa incentive uma mulher que seja a dar o primeiro passo para mudar de vida através do exercício físico. Sim. E aí a gente queria começar falando como é que era a tua relação com o exercício físico na infância e na adolescência. Pela minha memória, assim, na infância, eu lembro muito de brincar. Do meu brincar estar relacionado com atividades. Eu lembro de andar de patins, de gostar de skate, bicicleta. E em algum momento ali, acho que da transição da infância para a adolescência, acho que a partir dos 10 anos eu sempre tive problema com obesidade. Então, eu comecei a identificar meu corpo como não padrão. Né? Aquele auto-reconhecimento, né? Naquela época, quando éramos crianças, tinha bullying. Muito bullying, né? Exato. Principalmente quando fazia atividade, a educação física, na escola. Educação física. Então, eram momentos difíceis de estar presente por sentir que o corpo não pertencia àqueles ambientes esportivos. Então, essa minha alegria de me exercitar na primeira infância foi se perdendo. E na adolescência isso ficou muito forte, essa identificação de que meu corpo não é capaz de fazer essas coisas, o meu corpo é inadequado. A gente vai assumindo essa identidade que vem da sociedade, né? Vem de muitas falas externas. Das mentiras que nos contam, né? A gente começa a acreditar. Exatamente, a gente começa a acreditar. E como isso é formativo da nossa personalidade. A gente acredita que é nosso, mas vem de fora, né? A gente existe através do olhar do outro, principalmente nessa fase. Então, eu lembro bem, você falou da aula de educação física. Na adolescência, eu não fazia aula de educação física. Chegou um momento que eu simplesmente reprovava. Eu entendia que se eu não fizesse o ano inteiro, no final do ano ia ter uma recuperação de uma semana. E eu falava, para eu passar essa vergonha aqui, para eu me expor, para eu estar fazendo algo que eu odeio, né? Então eu já me saí daquele lugar de amar a atividade física para um lugar difícil. Eu preferia não fazer o ano inteiro e na recuperação eu fazia essa semana. E assim, o meu perfil, primeira aluna de classe, então pedagogicamente, assim, né, muito bem desenvolvida, mas a educação física era meu ponto fraco por conta dessas questões com o corpo. Sim. E até que aos 18 anos, eu sofri um acidente de moto, né, e quase perdi a perna. Foi um momento muitíssimo delicado da minha vida, assim, que afetou muito minha perna, e naquele momento o médico falou que eu ia amputar a perna, ia perder a perna. Então foi um momento que fundamentou toda essa crença que meu corpo não é capaz de se exercitar. Sim. Então isso passou a ser minha identidade. Eu sou sedentária. Só veio fortalecer, né? Uma coisa que você já começou a acreditar e agora com a perna doente, né? Digamos assim. Exatamente. A minha musculatura da perna foi totalmente rompida e realmente foi um milagre. Inclusive nessa época, foi uma época que eu me conectei muito com a minha espiritualidade, com Deus, porque foi realmente um milagre. Na medicina, os médicos, inclusive, ficaram surpresos com aquele momento. Então, eu recebi na minha concepção, esse milagre de ter mantido minha perna. E, ainda assim, a crença de que aquela perna e aquele corpo não era satisfatório, digamos assim, não era apto, ficou muito forte. E fiquei sedentária pelo resto da vida adulta até os 35 anos. Sim. E o que é que fez essa virada de chave, né? O que é que fez você ter vontade de sair na rua para fazer atividade física? E qual foi a primeira atividade física que você fez? Nessa etapa, mais ou menos com 35 anos, eu já era mãe de Lívia e de Marina, né? E nesse momento, eu pensava em ter um terceiro filho. Eu queria ter um terceiro filho. E meu esposo, Juliano, ele não queria o terceiro filho. Então, e aí nos processos ele acabou optando por fazer uma vasectomia. Ele realmente estava decidido. Realmente a gente era muito feliz com as 2 meninas, o estilo de vida, eu trabalhava. E foi tomar essa decisão. E aquilo para mim foi muito difícil. Porque eu tinha muita energia do cuidado. Eu amo a maternidade, eu amo cuidar. Nasceu para ser mãe, né? Nasci para ser mãe. Tem mulher que tem isso muito forte, a maternidade. Tem outras que não, né? E isso era muito latente em você. Isso sempre foi. Eu sempre quis ser mãe.
E, assim, é um papel que eu amo desempenhar. Então, era muito forte. Eu tenho muito esse cuidado. A minha linguagem do amor é ato de serviço, é cuidado. Então, naquele momento que eu me vi num lugar de não poder ser mais mãe de bebê, a minha filha mais nova estava fazendo 5 anos, saindo da primeira infância, foi um choque muito grande. E em processo terapêutico eu entendi que essa energia de cuidado, que não ia ter mais um bebezinho, como isso foi significativo, assim, para mim, que aquela energia de cuidado, ela precisava se voltar para mim. Eu Sim. não estava me cuidando. Então, assim, anos ali imersa na maternidade, 10 anos... eu fui mãe jovem, aos 25 anos, então naquele momento eu já estava, assim, só cuidando. E nesse momento eu sentia muitas dores musculares, articulares, eu estava obesa, né, com 15 quilos a mais do que eu estou hoje. Então foi um ponto de virada, eu entender em processo terapêutico que eu precisava direcionar essa energia de cuidado para mim. Como é importante a terapia nesse processo, né? Eu sempre falo isso, porque a mulher não consegue mais enxergar. Veja, a mais velha tinha quantos anos nessa época? 10. Então foram 10 anos você se doando à maternidade que você se realizava e esquecia de você. Exato. Então, se não tiver alguém, alguma terapia que chegue para você enxergar que você precisa ser cuidada, esse primeiro passo nunca vai acontecer. Exato. A gente principalmente a mulher, o papel feminino na sociedade, a gente é ensinado também a cuidar de todos, do marido, dos filhos. Profissionalmente também eu sempre me dediquei muito, então eu sempre fui muito dedicada, muito estudiosa, pelo que você falou. Ainda fiz 3 pós-graduações, 2 nesse período inicial aí, a última foi ano passado, foi mais recente. Então, assim, eu sempre fui muito boa em tudo aquilo que eu me propunha fazer, menos em me cuidar. Sim. E com a terapia a gente entende que isso vem de um lugar de não ter sido cuidada como deveria lá atrás, por N fatores, né, que não é nosso tema. Mas você entender que é você que vai ter que se cuidar. É você que vai ter que se resgatar. É você que vai ter que ter esse olhar para você carinhoso que talvez um dia não tiveram. Então, terapia é essencial aí no processo, assim. É essencial. Então, foi um momento, assim, realmente de virada de chave. Que eu falei, não vou mais ser mãe, não tenho mais bebê, não vou ser mãe de bebê, né? Aquela demanda que é muito maior, assim, os primeiros anos, a primeira infância. E eu falei, não, eu vou me cuidar. E o segundo ponto, você falou da atividade, o segundo ponto de virada de chave foi alguns meses depois desse episódio, né, a vasectomia do meu esposo foi um pouco antes, mas eu só fui elaborar isso nesse momento. Foi quando meu marido corria, né, ele começou a correr, e aí eu fui assistir uma meia maratona dele em Florianópolis. A gente viajou em família, eu fui assistir. Eu nunca tinha ido ver uma corrida de rua, assim, uma meia maratona, era algo assim... Impossível. Eu acho que eu tinha feito uma prova de 5K em algum momento ali da vida caminhando, sabe? Não tinha noção do que era corrida. E aquela linha de chegada, que eu vi chegando assim, mulheres, idosos, idosas, pessoas obesas, pessoas magras, pessoas... aquela coisa democrática da corrida e uma meia maratona. Não, claro, cada distância tem seu valor, mas a meia maratona, que para mim era algo tão absurdo, foi de uma emoção tão grande, aquilo me tocou. Eu não parava de chorar, esperando meu esposo e as pessoas passando. E tuas filhas também estavam lá nesse momento. Que ano foi isso? 2021. 2021. Não, 2019, perdão. Foi 2019. E aí elas pequenininhas, a gente lá. Então foi muito emocionante aquela linha de chegada. E eu falei assim, dentro da espiritualidade que eu te falei, eu sempre converso com Deus. Eu falei, Deus, eu quero fazer isso um dia. Eu quero sentir essa emoção. Me tocou algo muito profundamente naquela linha de chegada. E muito possivelmente, assim, analisando agora, porque a academia, né, quando a gente tenta fazer exercícios físicos, já tentei outras vezes, principalmente antigamente, eram lugares de não pertencimento. Você não se sente pertencente, você está acima do peso, você nunca treinou, você não sabe mexer em máquina, é um ambiente hostil até. Hoje já melhorou muito isso, né? Em 10 anos para cá melhorou muito. Mas a corrida eu vi ali gente de todas as formas, pesos, tamanhos, idades, e eu achei aquilo fantástico. Eu falei, aqui eu pertenço, assim. E eu não corria, eu não andava, eu era completamente sedentária. A única coisa que eu fazia era pilates 2 vezes na semana de forma muito leve, que não dá condicionamento cardiovascular, né? Promove outros benefícios. E aí, quando meu marido chegou, aquela emoção, eu falei, vou começar a correr.
E um mês depois disso, isso foi em novembro a prova, um mês depois eu comecei a correr. Correr, assim, eu tô sendo gentil correndo. Eu não... Devagar. Objetivo é correr, né? Exato, eu não corria 30 segundos, eu não tinha fôlego algum. Era engraçado que em relógios, né, esses Garmin medidores, dava que meu condicionamento era, tipo, deplorável, era péssimo. Era uma coisa, realmente, eu sentia, sabe aquela sensação de morte, você vai correr e você não tem ar. Isso. E eu, assim, relativamente jovem, 35 anos, e realmente eu não tinha condicionamento. Porque a conta chega. Isso. De uma vida de escolhas sedentárias ali, de ser sedentária, de não me exercitar, de me identificar nesse lugar de não é para mim o esporte. Mas ali eu fui tocada tão forte pela corrida que eu falei, eu vou conseguir. Meu marido me ajudava muito, ele estudava muito, então em seguida eu entrei numa assessoria de corrida, que é importante a gente ter, né, orientação para não lesionar, para ter descanso, para fazer um fortalecimento. Você não chega e sai correndo. Sim. E como era muito importante para mim, eu falei, eu vou. E eu achava que, assim, há um ano eu ia estar fazendo uma meia maratona. E não funciona assim. Em um ano, tu corria quantas vezes na semana? Desde que eu comecei, eu coloquei a disciplina, assim, na frente. Eu corria 3 vezes na semana. A corrida é um esporte que, se você não tem constância, você não evolui, né? Então, eu fazia bem certinho os treinos 3 vezes na semana. No período, quando eu comecei a treinar para meia maratona, precisou aumentar, eu fazia de 3 a 4 vezes. Mas de corrida eram 3 vezes. E eu fazia 2 vezes de pilates ali. E foram quantos anos ou meses para chegar à meia maratona? Olha, para chegar à meia maratona, eu comecei a correr em novembro de 2019. Novembro a dezembro. Em 2019. O meu primeiro 5K, eu só consegui em março do ano seguinte. Foram 4 meses. E eu achava que ia ser tranquilo, porque é até banalizado, né? O 5K. As pessoas, assim, vai ali, corre 5K. Não é fácil. Como se fosse fácil, né? É difícil. Então, para a maioria das pessoas é muito difícil, como era para mim. Então, para você ter ideia, o primeiro 5K foi em 4 meses. A primeira meia maratona aconteceu para mim, sem parar de treinar, em 2 anos. Sim. Até para não lesionar. Então, eu fiz alguns 5Ks, alguns 10K, até chegar ao ponto de eu dizer, estou pronta, me sinto pronta. De aumentar o volume. Você, para correr 21K, você tem que fazer treinos de 18 quilômetros. E eu que corro lento, era uma coisa de mais de 2 horas correndo. Sim. Então, é muita coisa para o corpo, é uma exigência. Você tem que estar pronto e tem que estar condicionado para não ter lesão. Senão, você sai do processo, né? Você se lesiona e você, enfim... Então, isso até leva a gente a aprender a viver o processo. Isso. Não vai no tempo da gente. A cabeça quer, mas o corpo precisa acompanhar. A gente tem que fazer de uma forma gentil, poder dar constância. Eu não parei de correr as 3 vezes. E você demora para evoluir. Né? No meu caso, que era sedentário, eu sei que tem gente que tem um processo. Eu tenho meu marido que ele corre muito rápido, corria na época. Então, mas cada um tem seu caminho. O meu caminho ele foi muito lento. Realmente. Então, eu fiz a minha primeira maratona quando eu me preparei. Fiz ali um ciclo que a gente chama de treinos específicos, com longos. Foram 4 meses de treino sem falhar nem treino. Foi na época da pandemia. E aí, a prova que eu ia em Florianópolis foi cancelada. E quando você está treinando, quando você está no pico do ciclo, você faz o 21K e depois você desce o volume e começa o ciclo de recuperação até poder fazer de novo. Não é uma distância que normalmente você faz toda hora. Sim. Né? A não ser que você esteja muito treinado. Sim. Não era meu caso. E aí, eu treinada, minha prova foi cancelada. Nossa. E aquela decepção, né? A falta do controle. E sem poder sair na rua para treinar, né? Isso, nessa época a gente comprou uma esteira e colocou em casa. Na época da pandemia a gente treinava em casa, eu e meu esposo. Eu já tive esteira em outro momento e virou cabide, né? Nesse momento deu certo. Sim. Então treinávamos na esteira. E aí quando foi em setembro de 2021, que já estava saindo, né, da pandemia, estava começando aqui e ali, sair de máscara, eu resolvi fazer, eu já estava treinada, não teve a viagem, mas eu resolvi fazer minha prova sozinha. Então fui para a Avenida Boa Viagem e corri sozinha, meus 21 quilômetros. E foi muito significativo para mim. A Juliana e as meninas me esperaram no final. Foi aquela corrida, você
seus pensamentos e Deus, sabe? Não tinha aquela energia da prova. Sim, Era calçadão mesmo. no calçadão, com pouca gente, né? As pessoas já estavam voltando a treinar, Uhum. mas finalzinho de tarde. Então, mas foi muito significativo para mim, muito significativo. Eu ia de Boa Viagem até o Pina, voltava, eu fui várias vezes. Aí parava para beber água no carro, abria o carro, pegava uma água e continuava. E assim eu fiz a minha primeira meia maratona. Mas o sonho era fazer lá, eu me preparei. Sim. Foi frustrante. A gente adapta, né, como é na vida, em outras, né, outras esferas da vida. Mas o que eu queria de verdade, meu sonho que vibrava no meu coração era fazer em Florianópolis. E aí eu continuei treinando e no ano seguinte foi quando eu completei realmente, oficialmente, a primeira meia maratona em Florianópolis, onde eu sonhei, onde eu fui tocada. A Florianópolis chamam de a Ilha da Magia, né? E eu acho que foi muito mágico essa vontade, esse despertar de querer aquilo. E quando eu consegui, foi fantástico, assim, a energia de me sentir livre, me sentir forte. O exercício, ele tem esse poder, não só a corrida, eu acho que tudo aquilo que a gente evolui, eu vejo o poder de mostrar pra gente, quebrar a crença que a gente tem que a gente não é Não capaz. consegue, é isso. Esses 3 anos correndo, desde que eu comecei até eu chegar onde eu queria, que era a meia maratona oficial lá em Florianópolis, foram 3 anos de processo. Uhum. Então, assim, não foi rápido, não foi fácil, não foi simples, mas aconteceu. E eu acredito muito nisso, assim, que existe um tempo, poderia ter sido 1 ano, poderia ter sido em 2. Existe um tempo certo para as coisas, né, acontecerem na vida da gente. Eu acredito muito nisso. E aí, voltando para a questão do esporte, eu acho que se eu, que era sedentária, eu não conseguia correr 1 minuto, consegui fazer algo que para mim era impossível, sabe? Esse marco, né, e até tem a foto, né, que foi tirada, eu não vi quando eu tirei essa foto na prova, de braços abertos, e foi uma foto Isso. tão significativa que virou uma âncora para mim de força. A foto aí. A foto. Essa foto, assim, ela é muito real, eu não posei para essa foto. Quando eu fui ver minhas fotos, tinha essa foto, exatamente. Eu tinha essa foto no meu quadro, eu montei um quadro, assim, no meu escritório, que era uma tabelinha que eu colocava uma borboleta em cada dia treinado, e aquilo me dava uma visualização, e tinha uma foto dessa ponte. Todo dia eu olhava para essa foto. Então foi muito emocionante, quando eu fui ver as fotos da minha Sim. prova, e vi essa foto, que representava leveza, força, liberdade, né? Uma foto que depois você... E é muito interessante isso. Você, quando é um objetivo muito distante, se você não ficar visualizando, se chama mural dos sonhos. Algumas pessoas falam assim, de você estar visualizando onde você quer chegar. Porque para desistir é muito fácil. Para desistir é muito fácil. E aí, quando você me mandou essa foto, eu me arrepiei toda, porque eu tenho uma foto, né, parecida aqui, e essa minha foto também representa o mesmo sentimento dela. É quando você consegue equilibrar os pilares da vida, você se sente livre, você se sente conquistando algo que você achava que era impossível. E é justamente o símbolo do crer. Muita gente não observa, mas aqui dentro da flor é uma mulher de braços abertos. Então, qual é o objetivo do crer? Exatamente isso, chegar, passar pelo processo dessa flor, que é a flor de lótus. O que significa a flor de lótus? As raízes dela vêm da lama. Na medida que ela vai crescendo e chega para a superfície, ela floresce. Então, significa esse renascimento. Quando eu vi essa foto de Clarissa, nossa, é isso. Isso é o crer. É fazer a mulher sentir, mostrar para ela, através de vários parceiros, que ela consegue chegar lá. Não vai ser do dia para a noite. E esse processo, como você está falando, é muito difícil. Mas se você tiver o suporte das pessoas certas, se você tiver sua família, se você tiver todo mundo ali lhe apoiando, você consegue. É verdade, é exatamente isso. Isso que você falou do mural dos sonhos, realmente é o mural dos sonhos, né? Você focar no processo, porque o resultado muitas vezes demora, né? A gente cansa, mas a minha meta era cada semana preencher aquela tabelinha de borboletas. A cada semana eu preencher. A borboleta representa muito isso, liberdade, o feminino. Então é algo que eu me conecto muito, é algo que fazia sentido para mim. E tinha a frase, né, nesse meu cartaz, disciplina, liberdade. Então, assim, é isso. Eu sabia que a disciplina do esporte ia me dar a liberdade de realizar aquilo que eu achei que nunca seria capaz.
E isso moldou a minha vida, a corrida, o esporte. E esse processo tão difícil moldou a ponto de eu mudar a minha identidade. Eu não era mais a Clarissa que não fazia educação física. Isso. Eu não era mais a Clarissa obesa, incapaz, sedentária, que não tinha fôlego. Eu não me identificava mais com aquele papel. Isso. É você ressignificar a sua identidade. É um renascer. É porque a gente vai acreditando nessas mentiras, nessas coisas que vão colocando na nossa cabeça. Os pesos também que vão trazendo e a gente vai ficando pesado. Pode ver, quando chega nessa idade de 35, 40 anos, tem muita gente pesado. O cérebro da pessoa está sempre vendo o lado negativo, porque é o acúmulo de tudo que foi colocado na cabeça dela. E quando você se liberta disso, é nítido, é nítido. Quando eu tirei aquela foto, as pessoas chegavam para mim e diziam, tu tá diferente, tu tá tão diferente, o que tu tá fazendo? Porque a gente se transforma, a gente fala, a gente ficou diferente, mas na verdade é o contrário. A gente se encontrou, a gente voltou à nossa essência. Perfeito. Porque tudo aquilo que a gente carregava não nos pertencia e que nos deixava para baixo. Exato. Quando a gente se reconecta, que é um processo longo, não só a atividade física, são os 4 pilares, espiritualidade, saúde, família e trabalho, quando você consegue equilibrar, principalmente espiritualidade, né, que a gente já fez um podcast sobre isso, porque muita gente confunde espiritualidade com religião. E quando você consegue conectar tudo isso, o mental, o corpo, que mexe com sua autoestima, e conectado com Deus, não tem como ser diferente do resultado. É verdade. Deus esteve comigo assim, tá comigo todos os dias, né? Apesar de eu não estar em nenhuma igreja e não exercer a religião, mas a espiritualidade, ela é muito forte em mim. E eu acredito em Deus, e Deus, assim, estava comigo desde o dia que o sonho foi plantado, em cada dificuldade, em cada pessoa que surge para ajudar, porque surgem muitas pessoas no caminho, você não sabe quando vai chegar lá, você só sabe que você vai dar o próximo passo. Exato. Né? E as coisas vão acontecendo. Então, assim, desde minha perna lá do acidente, desde aquele milagre que eu vivi, nesse momento, uma pessoa com um músculo que foi totalmente rompido e unido, e é um músculo menor e que causa dores. Então, assim, todas essas dificuldades, se eu não tivesse uma espiritualidade forte, se eu não tivesse fortalecido minha mente, meu corpo, se eu não tivesse uma rede de apoio, eu não teria conseguido. A gente não consegue. Pessoas precisam de pessoas, né? Então, tem muita gente aí no caminho que me ajudou nesse processo. E a minha pergunta ia ser exatamente essa. Nas dificuldades, porque de 2019 até 2021, que foram 2 anos, tem muitas dificuldades no caminho. Por mais que você queira, tem o mural do sonho, tem o professor aqui lhe instruindo, mas tem um momento que você, meu Deus, eu não vou conseguir, quer desistir. Aconteceu isso contigo e como é que tu passou, né? O que é que fez voltar à sua meta, seu objetivo? Passa muitas vezes. A gente pensa em desistir porque o processo é difícil, realmente, né? Acho que a rede de apoio é algo muito importante. Você ter pessoas também que acreditem em você nesse processo, né? A maioria das pessoas não vai acreditar quando você tem sonhos ousados. Hoje em dia eu já até me preservo, a gente já não conta mais grandes sonhos para todo mundo. Isso. A gente precisa ter nossas pessoas, né? E meu marido foi um grande incentivador. Quando eu me propus a correr, ele me deu um tênis de corrida, e é caro esses tênis. E muitas vezes eu pensei em desistir, e aquele tênis era um símbolo que ele acreditava em mim, sim. Não pelo tênis, mas pelo ato. Uhum. Então, assim, ele muito estudioso e correndo, então ele me ajudava muito a entender. Falava, nossa, tô muito cansada. Ele, tá acontecendo isso, seu corpo tá passando por essa fase, você tá num momento de pico do ciclo. Quando você acha que não aguenta mais, é porque você já tá perto, vai reduzir o volume. Ele me ajudava muito com o conhecimento dele. Então, você ter pessoas profissionais também, que eu também tinha profissionais me assessorando, mas você ter pessoas que acreditem em você, que peguem na sua mão. Nesse processo também você acaba incentivando outras pessoas a entrar ou no esporte ou na corrida. Então, eu tinha uma amiga também muito próxima que começou a correr também, então me incentivava muito. Então, eu tinha pessoas, eu acho que no fim o que estrutura a gente é pessoas, sim, né? Além da sua fé, e o objetivo. Eu me conectava muito com meus valores, eu tenho muito forte o valor, eu construí o valor da saúde como um valor fundamental na minha vida, né, durante esses anos, através do exercício, da alimentação, de respiração, de outras práticas, e o valor da família, que é muito forte também para mim, que tem a ver com os 4 pilares do Crer, né? Então, esses valores estavam muito fortes na minha cabeça e na minha vida.
Então, eu sabia que aquilo que eu estava fazendo, além de tudo, eu estava deixando um legado para minhas filhas. Sim. Um legado que é possível a gente fazer coisas que a gente achava que não conseguia. Sim. Né? A corrida, ela veio na minha vida nesse lugar de me mostrar que eu sou capaz de fazer coisas difíceis, né? Então, assim, era algo tão difícil para mim que eu achava que não conseguiria e eu estava tão perto que eu falava, não, eu vou mais um pouco. E assim, um dia de cada vez, e com ferramentas, como você falou do Mural dos Sonhos, ferramenta de, às vezes, um Strava, um Garmin, de mostrar, pô, você está melhorando, de olhar para a nossa história. Sim. Quando eu me sentia fraca, quando eu me sentia lenta, quando eu me sentia incapaz, quando vem aquilo da mentalidade antiga, né? Os sabotadores falavam, você não é capaz, você não vai conseguir, o que é que você está fazendo aqui? Né? É mais fácil desistir. Desistir é gostosinho, a zona de conforto é confortável, o nome já diz. Isso. E para a gente sair dela é muito difícil. E nesse processo todo, eu me fortalecia muito na minha história, de olhar e falar, olha de onde eu vim, eu não corria 30 segundos. Olha isso! Eu lembro que quando eu fiz um treino longo de 18 quilômetros na esteira, olhando para a parede. Precisa de muita força mental para você. Sim. Não podia correr na rua na época. Uhum. E esses treinos, a cada treino eu me fortalecia. Eu falava, olha o que eu fiz. A gente aprender a ser gentil com a gente e se valorizar no processo. Sim. Cada etapa, o primeiro quilômetro foi importante, o segundo, o terceiro. E você se fortalecer na caminhada. O caminho você vai fazendo caminhando. E como é importante registrar esses momentos, porque todo mundo que está obeso, sedentário, que pede uma assessoria para mim, ou uma mentoria, e eu falo, registre. Mas eu vou tirar uma foto assim, de biquíni, gorda, não é para ninguém, não é para você. Porque quando você anda daqui a 5 meses, 6 meses, você vai olhar para trás, vai pensar que não está andando nada. E aconteceu comigo. Eu comecei a fazer funcional, também era sedentária, comecei a fazer funcional. E quando você faz musculação funcional, você vai ganhando massa magra. E na balança não aparece. A balança E eu não aparece. Tem 1 mês, 2, 3, e a balança pouquíssimo. Meu Deus do céu, não é possível. E aí, quando eu tirei uma foto com 5 meses e comparei, aí você vê a evolução. Então, você só consegue ver essa evolução se você registrar. E sempre estar olhando para trás. Né? Porque só olha para frente. O caminho que a gente quer chegar, esquece que a gente caminhou. Exato, a gente olha muito para o que falta. O que falta e não o que a gente E não conquistou. para o que a gente já conquistou. Registro, eu acho que é fundamental. Você registrar, no caso de emagrecimento, o peso, as medidas, roupa, fotos. No meu processo, eu fazia muitos registros, sim, de foto, sabe? E interessante que o exercício físico, faz 6 anos já desse meu último processo. Começou em 2019, que eu sigo até hoje. Nesses 6 anos, eu tenho um compromisso com o movimento. Foi algo... Hoje eu não corro mais, como por N fatores, eu não corro mais de prática. Hoje eu faço bicicleta, eu faço caminhada, já fiz hidroginástica, já fiz dança, já fiz N coisas. Corro, eventualmente, a gente corre, né? Eventualmente, Lu. E o meu compromisso é com o movimento. Sim. Porque eu acho que pode ser qualquer exercício que você faça. Eu costumo dizer que a caminhada que você faz é melhor do que a corrida que você só quer fazer. Isso. Às vezes um funcional, um pilates que você tem constância é melhor do que um crossfit ou uma musculação que você não faz. Lógico, todas essas atividades são maravilhosas. O que eu falo é aquilo que cabe na sua vida, cabe na sua rotina, aquilo que você gosta, aquilo que de alguma forma te dê um motivo para ir lá fazer. E eu falo isso principalmente para a gente mulher, e mulher que tem, né, histórico de obesidade, parece que é uma sombra que fica sempre ali perturbando, né? Sim. A gente precisa desvincular o exercício do emagrecimento. Sim. É algo muito importante. Eu realmente, assim, eu acredito que o exercício é fundamental para a manutenção de peso. Eu acho que é um pilar extremamente importante. Mas a gente, no processo, dentro do que é possível, eu, pelo menos, só consegui manter essa rotina porque, percebi, em nenhum momento eu falei que o meu foco era perder 15 quilos correndo, era emagrecer para correr. Eu queria me sentir forte, eu queria realizar aquele sonho que eu achava que era impossível, eu queria influenciar minhas filhas. Qualidade de vida, disposição. Saúde, eu queria envelhecer bem. Você tem um foco para além do peso em si, da balança, porque é muito cruel. A gente não tem controle se vai descer o peso da balança. Às vezes a gente faz tudo certo e o peso, por N motivos, por ganho de massa magra. A gente que tem, né, período menstrual, inchaço, a gente tem muita variação.
E eu costumo dizer que a balança, por si só, ela é uma prisão. Isso. Tipo, a gente E é um sabotador, né? É um sabotador. Exato. Porque se você só pensar, eu vou emagrecer e olhar a balança, e até quando chegar no peso, vai engordar tudo de novo. Tudo de novo. Porque é um estilo de vida. É. Você tem que mudar sua mentalidade para qualidade de vida e não como você está falando. Se for só o objetivo de emagrecer, não está fazendo nada. E o emagrecimento ele acaba sendo uma consequência normal, porque uma coisa puxa a outra, um hábito puxa o outro. No início eu ia correr, né? Tem até um livro, O Poder do Hábito, que ele fala que o hábito ele tem 3 etapas, né? Interessante, porque é simples da gente visualizar, que é uma deixa. Todo hábito para ser formado, ele tem uma deixa, um gatilho, algo que faz você fazer determinada coisa, uma deixa, algo que acontece, às vezes imperceptível, às vezes a nível emocional, que vou fazer isso, vou comer, senti uma angústia, vou comer. E aí você tem uma recompensa, aquele sabor maravilhoso do açúcar, da gordura, o alívio. Então, o hábito ele é formado da deixa, né, o gatilho, a atitude e a recompensa. Tudo tem que ter uma recompensa. Quando você percebe isso e traz isso para a sua realidade, na corrida, no começo, era muito difícil. Eu lá queria ir correr, carregando 95 quilos, pesada, minhas pernas doíam muito, né? Eu tenho Você passava o dia todo com a perna pra cima, porque você ficava cansada. E eu via aquelas pessoas falando, eu vou me exercitar porque eu vou me sentir melhor. Eu me sentia destruída. Eu passava o resto. Coisa eu. Como assim, ser melhor com isso? Quero fazer isso não. Quero ficar bem no pato, olhando minhas filhas ali na praia. Isso eu quero. A galera das 5 da manhã, nada contra. Cada um foi seu horário. Acordo às 5 da manhã, corro 5 quilômetros e volto, meu dia é produtivo. Eu ficava destruída ali, até porque eu tenho lipedema, né, com a doença inflamatória nas pernas. Na época eu não sabia, eu fui diagnosticada só em 2021. Hoje eu já passei por tratamento cirúrgico, conservador, que eu faço até hoje. Então hoje eu já consigo manejar essa questão da dor, que era um impeditivo também, mas eu não tinha o conhecimento na época. E aí você tá lá, indo correr, voltando com a perna latejando, cansada, enorme. Que recompensa! Percebe que o hábito não vai se sustentar? Com certeza. Você tem a deixa, pode ser a balança, eu tô enorme, vou correr, eu quero isso, vou correr. Você tem a deixa, você tem a atitude, você até vai. Mas se você não sente que tem uma recompensa, você vai fazer um mês. É isso. E vai desistir. Porque gostoso é comer a comidinha maravilhosa, porque o prazer é imediato. Então, para a gente formar um hábito, tem que ter uma recompensa. No começo, é até engraçado. No começo, eu treinava, não era pandemia ainda, eu treinava na Smart Fit, que era no hiper bom preço. Ali tinha um açaí na frente. Então, imagina, gordinha, ia lá. Eu olhava para a esteira, olhava para o açaí, eu falava, vou correr e depois eu vou tomar o açaí. É uma recompensa. Não é o melhor caminho, né? Cada um, mas eu quero trazer aqui que os caminhos são individuais, são válidos. Naquele momento ali, eu olhava assim o horário da corrida e falava, vou para tomar meu açaí. Eu ia correr pela disciplina, mas eu queria o açaí. E assim foi por meses. Claro que eu não emagrecia, né? Mas o foco não era o emagrecimento. Não emagrecer, era mudar o hábito. Continuar. Era ganhar consistência. Era marcar na minha semana que eu fui os 3 dias. Tô ficando mais forte, tô melhorando minha respiração. No início, minha recompensa era meu açaí. Me deixe comer o açaí. Isso. Né? Pode ser outras coisas, pode ser um salão, pode ser aquilo que faça sentido para a pessoa, naquele momento da vida individual. E como é importante planejar, porque tem que ser durante o momento. Né? Então você tem que planejar ali, eu tenho que fazer até tantos meses, porque também você pode tomar açaí durante 6 meses, 1 ano, e ainda não continuar gostando. Então mude a atividade, comece a ver outras coisas, porque senão não vai estar fazendo nada também. Nada também. E chega um momento, com o tempo da atividade, é tão engraçado que é natural. A recompensa passa a ser, que vocês até falaram no último episódio, né, com Rafael e Amanda, foi muito interessante, o último episódio do Pode Crer, que a recompensa é um sono melhor, é você se sentir mais ativo, lá para os 6 meses de constância, e aí sim vai mudando o corpo, por mais que você não está emagrecendo muito, mas está mudando A musculatura. O sono, os hormônios, o exercício estimulam uma série de neurotransmissores. Isso. Você vai saindo de um lugar de ansiedade, você vai ficando mais calmo, você vai ficando mais forte, dormindo melhor,
tendo menos episódios de surto, digamos assim, de perder a cabeça. E se conhecendo, né? Conhecendo seu corpo. E aí você vai sabendo planejar melhor. Atingir seu Exato. objetivo. E você vendo esses outros benefícios que vêm com o tempo, tem que ter paciência, você não precisa mais do açaí. Percebe? Você fala, eu vou, porque eu vou me sentir melhor. É uma coisa natural, vai sendo construído, né? E vai acontecendo o que vai você vai falando. acontecendo. Então eu falava, então é verdade que esse povo aí fala que se sente bem. Tô começando a me sentir bem. Sim. Tô começando a me sentir mais calma. Nossa, eu tô me sentindo mais forte. E você se sentindo forte pelo exercício, você vai se sentindo forte em outras áreas da vida. Isso. Porque Exato. a vida tem problemas, todo mundo, né? É como fala, a vida não é um morango, os problemas eles existem. Aí como você vai estar de frente para os problemas? Forte, segura de si, enfrentando com calma, ou no desespero, na ansiedade, na depressão. Lógico que não é uma escolha essas condições, mas que há caminhos para você se fortalecer, para passar melhor pelos problemas da vida. E o exercício físico é fundamental. E o importante é que quanto antes você tiver essa consciência, iniciar seu processo, porque o que eu vejo hoje em dia? As pessoas só vão buscar melhoria, buscar ajuda, depois que entrou na crise de ansiedade, na crise de depressão. Isso. Vai conseguir sair, mas aí vai ter que ter medicamento, e o processo vai ser muito mais longo e muito mais difícil. Então, quanto antes você começar a atividade física, não uma corrida, mas algo, se permitir encontrar o seu caminho. Qual a atividade que você vai gostar, qual o horário melhor para fazer, já começar aí aos pouquinhos, não vai ser de uma hora para outra. E não esperar chegar numa ansiedade, numa doença mais crônica para vir pedir ajuda, né? É verdade, falam aquilo, né? Se você não arrumar tempo para cuidar da saúde, você vai ter que arrumar tempo para cuidar da doença. Exato. Porque a doença, ela não pede licença. Tá todo mundo sujeito, principalmente as doenças mentais, né? Sim. Que tá aumentando muito, a gente vê a cada dia esse número, principalmente pós-pandemia. Então, o exercício físico tem inúmeras pesquisas, como melhora toda a parte mental, toda a parte de hormônio, toda a parte de neurotransmissores. Então, realmente traz um bem-estar que a gente só vai sentir com o tempo. Sim. Recentemente, acho que semana passada, eu assisti uma palestra com o Dr. Drauzio e foi muito engraçado, né? Que ele é atleta, 70 e poucos anos, mas começou a correr desde 50 anos. E aí ele falando, foi até uma palestra no tribunal, que ele fala, eu corro há 32 anos, 37 anos, enfim. Ele falava, se existisse essa vontade de me acordar para fazer exercício, eu já teria sentido. Eu nunca senti. Exato, é bem assim. E eu me senti super bem representada. Então, parece, hoje eu sou uma pessoa que tem um exercício como um pilar fundamental. Eu me exercito de 3 a 5 vezes na semana e 3 vezes é realmente a exceção, quando eu estou incluindo uma atividade muito diferente, muito forte para sentir meu corpo, mas eu já me disciplinei a fazer 5 vezes na semana, nem que seja uma caminhada ali de 30 minutos, porque eu já entendi, já faz parte da minha rotina. Mas eu falo, em 6 anos aí de constância, nesses 6 anos, eu vindo para cá, até dei uma olhada no meu Strava, eu só parei, assim, uma semana, quando eu fiz uma cirurgia nos olhos, ou quando eu operei minhas pernas, que eu precisei realmente ficar um mês parada. Mas, de resto, é uma constância. E é um mini hábito, é um passo por dia que leva você a grandes resultados. E, Clarissa, como é que tu conciliava? Como é que tu concilia, né, na verdade? Porque, principalmente a mulher, ela é muito cobrada para dar conta da casa, do marido, dos filhos, do trabalho. De tudo isso que a gente tem, essa demanda gigante, como é que você concilia para que a saúde não deixe ficar esquecida, né? E venha outras coisas que venham e você esqueça de fazer essa atividade durante 5 vezes na semana. O maior desafio é esse, é equilibrar os pratinhos. Eu acho que é que a gente tem que estar disposta, em algum momento ali, deixar algum pratinho cair. Porque a gente não vai dar conta de tudo. Não existe. Essa vida de Instagram perfeita não existe. Né? Então, assim, somos mulheres reais. No caso, eu tenho trabalho, eu sou extremamente dedicada ao trabalho. Eu tenho meu marido, 2 filhas, eu sou muito presente na vida das minhas filhas. É uma rotina enorme, fora todos os outros papéis de amiga, de irmã, de madrinha, de filha, que a gente tem, né? Mas uma coisa que eu trouxe para mim é aquela questão da máscara de oxigênio. Que quando der uma turbulência, bote a máscara em você. Então, se eu não estou bem, eu não vou desempenhar os outros papéis bem. Então, assim,
Eu posso ser grosseira com meu marido, ou sem paciência com minhas filhas, ou no trabalho, de repente, explodir, ou errar. Então, eu entendi ao longo do tempo que se eu não priorizar o meu cuidado, vai tudo desmoronar. Isso. Em alguns momentos, eu vou ter que escolher qual pratinho que vai cair aqui, qual é o não que eu vou precisar dizer. Eu acho que a maior dificuldade é essa das mulheres, de começar. Eu acho. Porque ela quer dar conta de tudo. Principalmente casa, marido, filhos. Aí depois vem trabalho. E se sobrar tempo, saúde. E não sobra. Não vai sobrar esse tempo. E quando a gente adoecer, porque vem, a conta chega pela falta do cuidado. Em maior ou menor grau. Todos os outros pratinhos vão ter que cair, porque você não vai dar conta. Então, assim, em algum momento da vida, a gente precisa se permitir ser cuidada. Porque a gente é ensinada a ser boazinha. A mulher que cuida de todo mundo e que é boazinha, que está sempre disponível para ajudar todo mundo e que está sempre se doando. Esse é o papel romantizado da mulher na sociedade. Em que a gente puxa pra gente. Só que a gente precisa... Claro, a gente pode ser tudo isso, eu sou tudo isso. É minha escolha ser tudo isso. Mas se a gente não se priorizar de verdade, não entender que se a gente não estiver bem, nada vai estar bem, sabe? A gente, uma hora vem um burnout, uma hora vem um câncer, uma hora vem uma depressão, ansiedade, a gente não dá conta de tudo. A nossa geração, eu brinco, é a geração que ficou no meio ali. A gente quer ter tudo. A gente quer a vida profissional, Sim. a gente quer o casamento e a gente quer a maternidade. Isso. E é muito pesado tudo isso. É muito difícil. Então, assim, ninguém tá dando conta. Tá todo mundo doido, surtado, em algum nível. Quem tá tentando dar conta, a gente tá prejudicado. Então, chegou um momento na minha vida, assim, acho que nesse processo todo, de eu olhar, né, a roda da vida, que você vê todos os pilares, e você olha e fala, cadê eu? Exato. Me perdi em mim. Eu acho que toda mulher que foi mãe, acho que chega um momento, a maternidade no início, ela é muito, exige muito da gente, de fato, mas passa. Aí que tá. Se Aí você que se tá. permitir. Exato. Tem muitas mulheres não passa. Ela fica se doando tanto pro filho. E o filho já cresce. E aí, quando o filho tem que sair de casa pra viver a vida dele, que a vida é dele, não A é da vida daquela mulher mãe. desmorona. Desmorona. É aquilo, quem é você? Aí fica a pergunta. Quem é você para além dos seus papéis? Exato. Quem é a Luana? Quem é a Clarissa? E eu, em processo terapêutico, eu passei por esse lugar. E eu falo, quem eu sou? Eu gosto de estudar e eu estava há anos sem estudar. Então, ano passado, eu tive que abrir espaço para fazer um curso o de psicologia positiva só para ser feliz, só porque eu gosto do tema. Entende? E quando você quer fazer algo desse tipo, você se sente egoísta. Se sente? Porque você vai estar deixando outro... A partir do momento que você toma a decisão, vou voltar a estudar, algum pratinho vai ter que cair também. Vai ter que cair. E a gente também tem que sair desse lugar, que a gente também se coloca, eu falo por mim, que eu me colocava muito nesse lugar, da gente se achar e se sentir insubstituível. A gente se atribui o nosso valor àquilo que a gente faz. Isso. Então, no que a gente deixa de fazer determinadas coisas, a gente se auto-visualiza como tô em falta, tô inferior. E aí vem muitas questões muito profundas de talvez eu não vá ser amada se eu disser não, talvez eu não vá ser aceita. Aí é a insegurança da pessoa, né? E aí você tem que estar bem mentalmente, de preferência em processo terapêutico, para você entender o seu papel de mulher. Se você não tiver, você pode até estar cumprindo bem todos os papéis, mas você não vai estar feliz. Você é essa pessoa, você fica essa pessoa pesada, amarga, reclamona, triste. A gente fica triste quando a gente não está com a nossa essência. Então, aquilo a gente se descobrir quem eu sou. Sabe aquelas perguntas filosóficas? Eu, Clarice, eu amo estudar. Eu gosto de ler. Eu gosto de estar em ambientes femininos. Eu estar com mulheres me fortalece. Então, essas perguntas que cada um tem que ir em busca e se responder. Eu gosto de ver o mar. Eu gosto de conversar. Então, tudo que a gente vai fazer na nossa vida, a gente buscar. Eu chamo de boia salva-vida. Todo dia você tem uma boia salva-vida para salvar você da rotina, sabe? Por exemplo, eu gosto de tomar um cafezinho com meu marido. É algo que a gente faz todo dia. E que a gente não tinha esse momento, entende? É uma coisa simples. Eu acredito nisso, que a felicidade tá na simplicidade. Sim. Né? Então, assim, você ter aqueles momentos de pausa daquilo que importa para você,
E você, é fácil, alguém vai dizer, pare agora de trabalhar e vá tomar seu cafezinho. Você tem que, antes de todo mundo sair, vamos tomar um cafezinho? Antes da gente sair para trabalhar, que Sim. seja só um café expresso. Entende? A gente tem que criar esses momentos. Dicas práticas, assim, eu uso o planner, né? À mão mesmo. Então, no domingo eu paro para olhar aquela semana de fora. E aí, meu exercício? Ah, vai ser aquilo que é inegociável. Abre espaço na agenda para você. Sim. Pode ser o exercício, pode ser, sei lá, uma massagem, pode ser um banho demorado, uma série que você quer ver, um livro, qualquer coisa, fazer a unha. E é muito interessante, quando você começa a planejar, você vai olhar a sua agenda como você faz no planner, você vai ver que perde muito tempo com distração, com rede social, com coisa que não agrega. E aí você vai aproveitar a criatividade com mais prazer, com mais atenção, com mais presença. Né? Exato. Então é isso, é olhar a sua agenda, tirar essas distrações e estar mais presente na atividade que você está fazendo. Eu acho Presença é fundamental. Eu acho que isso é uma virada de chave que vai ajudar todo mundo a conseguir esses objetivos de equilibrar. Eu acho também. E aprender a pedir ajuda. Nesse contexto todo, a gente se coloca nesse lugar em Mulher Maravilha, e uma hora a gente tem que aprender a pedir ajuda. Ah, seja lá a rede de apoio que você construiu, uma amiga. Sabe? Às vezes a solução tá. No meu caso, que tenho filhos maiores, filha, 2 dias na semana, você larga, você almoça na escola e eu vou te buscar 1 horinha depois do horário. É Sim. nessa 1 horinha que você vai fazer seu exercício. Entendi. E você explicar o porquê. Filha, é importante para mim, nesse momento, fazer meu exercício. É importante para mim. É Feito isso, explicar. hoje, Muitas vezes porquê. eu acho que o filho não vai entender. Mas o filho entende sim, o marido entende sim. Ele não vai deixar de gostar de você, porque você vai Pelo tirar um momento para contrário. você. Hoje é tão engraçado, o exercício físico, ele tá tão na vida da gente, me faz tão bem, que quando a gente tá passando por algum problema de trabalho, alguma angústia, muita coisa para resolver, meu marido já fala, amor, vai caminhar hoje, bora caminhar, porque ele já sabe que aquele momento é um momento de descompressão. Você acha que, tô fazendo tanta coisa hoje, não dá, porque eu vou me cansar. Não, É o você vai contrário. fazer um exercício para descansar a mente, né? Você faz o exercício para liberar neurotransmissores, serotonina, tá ali para você se sentir melhor. E aí você, opa, tô bem. E vai ter dia que você não vai conseguir, tá tudo bem também. Tem dia que você quer o descanso, tem dia que você quer o sofá quentinho, a Netflix, e tá tudo bem também. É você conseguir equilibrar tudo, né? E algum prato vai cair. Eu acho que a comunicação, você comunicar com seu parceiro, com sua parceira, com seus filhos. Tem uma frase que eu li recentemente que eu achei fantástica, que fala: a gente precisa de mulheres sonhadoras, o mundo precisa de mulheres sonhadoras, porque as crianças, elas estão olhando. Sim. Então, eu que tenho 2 filhas meninas, você também, a gente é exemplo, Luana, para nossas filhas. Se a gente ficar nesse lugar de só cuidar do outro, que exemplo que a gente está dando? Então, a gente precisa se colocar no lugar de mulher desejante. A gente precisa quebrar esse ciclo que vem das nossas mães, nossos avós, de querer dar conta de tudo. Exato. Né? E aí a gente tem que quebrar esse ciclo para que nossas filhas venham diferentes. É isso. Você se permitir ser cuidada, para que elas no futuro entendam que autocuidado é primordial. A próxima geração, ela tem uma geração diferente, já questionando quantidade de horas trabalhadas, já Sim. questionando exaustão, já questionando esse modelo de vida de só trabalhar. É algo que eu venho modificando ao longo dos anos. Abrir espaço. Para eu abrir espaço para o exercício, eu precisei dizer alguns nãos no meu ambiente de trabalho. Para mim, nesse momento da vida, não faz sentido assumir uma chefia, por exemplo. Foi uma escolha minha. Falo, entre um dinheiro a mais, um status a mais, eu prefiro ser excelente no que eu faço, tenho propósito, eu amo o meu trabalho, eu amo o que eu faço. Mas nesse momento da vida, esse tempo eu prefiro investir na minha saúde, nas minhas filhas. Exato. São escolhas. Escolhas. Abrir esses espaços na agenda e escolher, sabe? E testar novas coisas. Não dá certo a corrida, tenta uma caminhada, tenta uma bicicleta, tenta uma natação, tenta um yoga, Tem tantos movimentos hoje em dia, né? Tenta mudar. E de tudo que a gente conversou, qual a principal dica, assim, que você dá, o principal conselho que você dá para uma pessoa que está obesa, que quer começar, tenta e desiste, não consegue, as pessoas julgam e olham para ela e falam, nunca vai conseguir. Então, qual a dica que você dá
principal de tudo que a gente falou para essa pessoa que quer começar? Olha, eu acho que nada disso que a gente conversou vale de nada se a pessoa não agir. Eu acredito muito no poder da ação. Seja ela for uma pequena ação, faça o que você puder por você hoje, agora, o que é possível. Se só for possível aumentar a ingestão de água, começa por aí. Faz. Não tira da sua cabeça o seu objetivo. De se cuidar, de melhorar. Se sua alimentação, você não consegue cumprir uma alimentação de um nutricionista, toda pesada e controlada, muda seu café da manhã, sabe? Foi assim que foi meu processo. Dá um passo. Um passo de cada vez e com pequenos os passos de cada vez e curto, não precisa ser um passo largo. Passos possíveis. Isso. Eu gosto muito disso, passos possíveis. Eu acho que a constância, o que muda a sua vida é a constância. Se você consegue melhorar seu café da manhã por um ano, vai ser muito melhor do que fazer uma dieta perfeita por 2 semanas. Perfeito. Então agrega isso no seu tempo, no seu ritmo. Às vezes você está com um bebê pequeno, você não vai conseguir seguir tudo à risca, você não vai conseguir sair para se exercitar. Sabe, coloca um vídeo no YouTube, faz 10, 15 minutos em casa. Se é seu possível hoje, sabe, se salva todo dia. Eu acho que uma dica é essa, se salva todo dia. E a gente só se salva com ação. O plano, a palavra, a ideia, o querer. Tudo isso é ótimo. Mas você não precisa fazer nada disso. Você só precisa levantar e agir naquilo que você pode. E um dia esse seu pequeno vai ser grande. Sim. Que a gente se fortalece no caminho. Muito. É um processo dolorido, mas cada queda você se levanta mais forte. É o que eu falo. É isso. E outra dica tenha pessoas ao seu lado. Busque espaços que tenha, principalmente nós mulheres, que tenha outras mulheres com o mesmo objetivo. E falando nisso, eu vou trazer aqui sua camisa para você explicar exatamente isso, que é mulheres juntas, o poder de várias mulheres. Explica pro pessoal aí que tá nos assistindo o que é que significa essa camisa. Essa camisa, eu tava esperando por ela. Essa camisa é um projeto maravilhoso de Luana. Olha que linda. Tava louca pra ver. É uma mulherada, seja forte e corajosa. Esse projeto de Luana é um projeto que surgiu há um ano, né? Isso. De caminhada de mulheres, um grupo de amigas que se juntaram para no sábado ir para a Venda Boa Viagem, caminhar. E engraçado que eu entrei alguns meses, né, no grupo, e eu tava caminhando no condomínio e eu tava pensando isso, de, nossa, eu preciso estar com mulheres. Eu gosto, é um ambiente que me fortalece, eu gosto de aprender com outras mulheres, de trocar. E falei, nossa, podia ter nós amigas para caminhar. E aí, tinha uma corrida que eu queria participar, chamei Diane, que é nossa amiga em comum. Sim. Né? Diane, vamos para essa corrida. Ela, amiga, não vou, tal. Mas a gente tá caminhando todo sábado. E aí, sábado, eu já tinha um exercício com meu marido, né? A gente faz bicicleta, aula de spinning. E eu falei, sábado eu não posso, né? Até falei que não ia. E aí, depois que eu neguei, eu lembrei que eu pedi a Deus, um grupo de amigas. Meu Deus, eu vou. Aí falei com Diane, eu vou. E aí fui, o primeiro dia tava muita chuva, né, Luana? Sim, quase não ia ter por causa da chuva. Mas ela, eu vou. Falei, eu vou. E aí Diane foi eu, Diane e Luana nesse dia, com muita chuva. E é um momento muito gostoso, porque você une, é a tal da recompensa. Exato. Você faz o exercício, mas você tá vendo o mar, você tá conversando, depois você toma café da manhã, e você tá se fortalecendo, né? São ambientes que mudam. Eu acredito muito nesse conceito da epigenética, né? Que você tem uma genética para a obesidade, mas o teu ambiente molda. Então já tem muitos estudos nessa linha. Então, assim, você tá num ambiente construtivo de mulheres, te fortalece como mulher. Fica o convite, né, Lu? E aí fica o convite, porque é isso, eu acho que tem que ter uma motivação. E esse grupo de corrida, começou na brincadeira. Só que, aos poucos, eu quero, e foi se tornando uma coisa tão grande. Hoje temos 40 mulheres no grupo, vão frequentemente em torno de 10, 15. E a interação entre as mulheres é um momento, não é só atividade física. O momento de interação das mulheres é algo tão grande que incentiva outras mulheres. E aí uma amiga já leva outra amiga, que já leva outra amiga, e fica um clima tão bom. Então, se você tá precisando de alguém, eu não vou sozinha. A mulher tem isso, né? A mulher não gosta de sair sozinha, não vou caminhar sozinha. Então, se você quer alguém para caminhar, estamos aqui todo sábado de manhã. É só mandar um direct aí pra gente. Que a gente fala com você e você vai estar com a gente na Vida Boa Viagem todo sábado. Queria agradecer, Clarice.
Obrigada. Foi uma conversa maravilhosa. Eu acho que vai ajudar muitas mulheres a dar esse primeiro passo. E agradecer você que assistiu até agora. E se você gostou, curta, comente e compartilhe.